Esses vídeos em que eu construo coroas são intensos, por isso que demora tanto pra eu gravar um novo, mas a espera acabou. Para os fãs de vídeos de coroas, aqui eu estou. Estou de volta com mais um. Se você perdeu os episódios passados, eu basicamente faço coroas inspiradas em princesas da Disney. É um dos meus muitos hobbies. E hoje estarei me inspirando em uma personagem diferente, que não é tão conhecida, vinda de um filme super subestimado, que é a Kida do filme Atlantis. Eu adoro esse filme, ele é inspirado na lenda, no mito de Atlântida, esse reino perdido embaixo d'água. Então, quando o Milo, o personagem principal, consegue chegar lá, né, ele cria toda essa expedição, ele encontra em Atlântida a Kida, que é a princesa do reino. Pois bem, eu acho ela linda, maravilhosa, amo o cabelo dela branco, e hoje, para essa coroa então, eu vou estar me inspirando bem no filme da Disney mesmo. Eu não vou pegar referências culturais como eu fiz em outras, é mais a estética do filme e a minha interpretação dela, sabe? Tirando algumas ideias de cada lugar, eu vou contando pra vocês. Eu me inspirei bastante, inclusive, naquela ideia de tecnologia que eles mostram do filme, que é super legal, aquela parte dos cristais e da meio que moto. Se você não assistiu, talvez você precise pra entender o que eu tô falando. Então, pensando nisso, eu vou meio que ignorar o fato de que no filme real ela usa joias douradas, e eu vou estar usando o prateado, vocês vão ver, porque a tecnologia deles me deu essa vibe, entendeu? Então eu sou muito assim, eu meio que abstraio algumas coisas, eu vou catando as referências que eu acho que combina mais. Então, pois bem, já temos aí o primeiro fator. Como sempre, eu comprei minhas peças em uma loja de bijuteria, então isso são coisas pra fazer colares e brincos e pulseiras, que eu misturo tudo, faço uma grande gambiarra e crio coroas. Então esses são os materiais que eu comprei, esses são os metais. Geralmente eu acho que costuma ter mais. Dessa vez eu selecionei só alguns, porque além dessas miçangas, que já vai ser algo bem diferente, que eu nunca fiz numa coroa até então, tem a cereja do bolo. Tem uma peça que eu não vou mostrar agora pra não dar spoiler, que vai alterar a coroa completamente. Eu acho que realmente, assim, vale a pena ficar no vídeo, pelo menos até ver ela. Sério, em ação. Em ação! Se você é aqui de casa, você sabe. Vídeo após vídeo, o meu drama é como colar tudo, como emendar as coisas. Já tentei costurar com fio de nylon, já colei, já fiz de tudo, inclusive ferro de solda. Mas dessa vez eu vou tentar usar arame, talvez dê certo, e também uma cola que eu espero não me intoxicar, como aconteceu em outros vídeos. E vamos lá! Atlantis is waiting. Aparentemente deu certo, nunca tive uma coroa tão firme quanto essa. Como sempre, essa parte de fazer a base é a mais cansativa do processo. Eu acho que dá pra sentir na minha energia, no meu olhar, que a energia se esvaiu um pouco. Mas enfim, temos uma base, gente, temos a base. E mesmo assim foi mais fácil do que outras. O arame realmente foi uma boa ideia, mas ainda assim é traiçoeiro. Tem que botar bastante arame, se certificar que tá tudo preso. Isso tá balançando, mas tudo bem, porque a peça final vai fazer um contrapeso ali, vai dar tudo certo. Eu ainda tenho que descobrir uma coisa, que eu realmente... Ok, acho que eu tenho a peça perfeita. Eu ia usar isso aqui pra fazer um bracelete, mas eu acho que eu vou precisar e colocar na coroa também. Tá, eu vou tentar explicar, peraí. Essa é a peça central, ok. Inclusive eu não tinha testado na minha cabeça ainda. Ok, ficou. Isso aqui, no final, vai dar tudo certo. E assim, a minha ideia era... Eu quero fazer 2 pendentes de miçanga.
vindo pelo lado do rosto. A questão é, aqui ainda não é o lado do meu rosto, aqui ainda é em cima do meu rosto. Esses espacinhos que teria. Eu preciso ele afastar um pouco da minha cara, né? Então, acho que eu vou ter que sacrificar o bracelete. Só pra gente imaginar, é que eu achei que um bracelete era tão vibe Kida, daí se sobrasse tempo eu ia fazer. Enfim, o universo tinha outros planos, né? Ok, isso não é um treinamento, temos uma base. Quase que eu mostrei. Aqui está. Ok, agora sim. Ignorem que isso ainda tá solto, mas no final vai dar tudo certo. E de resto, consegui, sacrifiquei o bracelete, mas solucionei com tranquilidade essa questão. Então agora podemos seguir em frente. Ah, eu já sei, eu vou fazer um lanche. E estou de volta. Vou dar uma limpadinha aqui. Tô me sentindo melhor, obrigada. Comer é sempre bom. Acordei 7 da manhã, então o sono vai estar presente. Mas assim, tô bem, sabe? Quando você, tipo... Posso voltar agora. Enfim, vou dar uma limpada aqui na área de trabalho, que tem arame pra todos os lados. E vou mostrar pra vocês como ficou o acabamento. Que fica feio, fica feio. Mas eu achei que seria mais sincero e honesto mostrar pra vocês a realidade. Olha, aqui é tudo arame torcido várias vezes, várias voltas. Enfim, não precisa olhar muito também não, é só pra matar a curiosidade. Au. E acabo de ver que esqueci de duas pecinhas, quando a gente acha que foi. Esses aqui eu comprei para as laterais. Ok. Que bom que eu achei isso. Vai ajudar muito. Ai, vai ficar bem mais bonito não aparecendo tanto desse retângulo. Animada. Sabe o que mais? Vamos para os brilhos. Brilhos sempre levantam a moral. E dessa vez eu comprei então esses transparentes prateados. Eu nunca acho exatamente igual, né? Eu vou combinando os que eu acho. Preferi sem cor porque vai ter cor em outros lugares. O tal elemento secreto é o que definiu a paleta de cores, basicamente. Então, bom, vocês viram branco, azul, de miçanga que terá, que vamos começar em breve, mas antes, colar brilhos, porque é sempre divertido. Entendeu a dificuldade de fazer coisas e filmar ao mesmo tempo? Olha como brilha! Uau! Fica. Cheguei naquele momento do processo criativo que eu olhei para essa cola quente e pensei: o nome dela é Suzy. Força. A insanidade é apenas um dos efeitos colaterais. Ui. Então, miçanguinhas estão no grau. Os sons agradáveis também. Isso aqui faz toda a diferença. Entendeu? Faz parte da experiência de se ter um hobby. Então, pois bem, comprei esses aqui que é prateado. Por que comprou esse negócio feio prateado que ninguém comprou na loja? Porque pensei, vai combinar com metal. Então, de vez em eu começar um negócio de miçanga do nada, esse prateado vai fazer ali a junção, a transição de tipo... Isso aqui não é uma miçanga de plástico, isso aqui, sabe, é um pequeno metal esculpido de Atlântida, sabe? É sobre isso? Enfim, vamos começar com 3. A partir de agora, eu vou ser bem sincera, a gente podia ficar aqui papeando, porém a gente pode, mas eu tô muito afim de assistir uma sériezinha enquanto eu faço isso, porque essa é a graça do hobby, entendeu? A graça do hobby é você conseguir relaxar e ficar fazendo ele. E, gente, eu me perco tanto no tempo. Só fazendo aquela base ali, eu desliguei e eu fui pra outro planeta. E daí, né, eu posso ficar colocando minhas miçanguinhas. Vocês ficam aí ouvindo uma musiquinha. E é isso, né? Eu acho que todo mundo fica feliz, né? Além de que minha voz não é, né, aquilo. Não é algo que você vai perder, assim, experiência na sua vida. Enfim, já deu. Até eu tô cansando de mim. Bora pra miçanga, entendeu? Todo mundo. Parte mais relaxante. Bora relaxar.
meu conceito com essa parte das miçangas é que a minha ideia era trazer uma coisa mais artesanal mesmo, como se essa coroa tivesse sido feita por membros da tribo de Atlântida ou algo do tipo. Então você vai ver que tem esses mini pingentes aqui que eu montei, cada um é meio que diferente do outro. Tem uma pedrinha que eu achei com uma textura diferente, que parece natural, não parece ser uma eu tô girando. Não parece ser uma miçanga, parece ser de fato uma pedrinha, sabe? Como se fosse, de novo, parte da natureza de Atlântida. A impressão que ficou pra mim é que eles eram esse povo então, que tinham isso do sagrado muito forte, e eles respeitavam muito o ambiente, tanto que, né, a grande contraste é que eles chegam destruindo, querendo pegar todos os bens preciosos de Atlantis, e enquanto o povo de Atlantis vive em harmonia com o seu ambiente. Então, pensando em tudo isso, por isso que eu quis resgatar essa coisa de como se fosse feito à mão, sabe? Tem uma história ali. Até porque, de fato, está sendo feito à mão. Então faz sentido. E agora eu vou colocar todos esses aqui no final desse cordão, que esse é só um dos lados. Então esse aqui é com a textura diferente, que parece uma pedrinha natural. E os outros ficaram assim. Então esse aqui pra mim também me lembra até um planeta. Esse branquinho, ele tem meio que aquela textura de mármore, sabe? Então a paleta de cores sempre bastante azul. Afinal de contas, é um reino de muita água. E aqui no cordão eu tentei fazer um degradê, vindo do branco até um azul mais escuro. Por isso que, se vocês notarem, ó, eu fui botando as verdinhas aos poucos, até que ele foi. E eu acho que de longe deu um efeito bem legal. Também tem algumas de tamanho diferente, pra de novo ficar bem claro, assim, essa coisa do manuseio, da irregularidade. Também gostei de trazer o branco pra coroa, que vai ficar assim, né, na frente do meu cabelo. Por causa do cabelo branco dela, achei que ia dar um contraste legal, assim, de emoldurar o rosto. Mas deu de conceito, que eu acho que ninguém aguenta mais. Vamos logo ver como isso vai ficar no final. Que amorzinho que ficou. Vamos ver. Uau! Ok, primeira vez que eu vou ver como ficou. Hora da verdade. Olharei no monitor aqui. E, gente, a luz, assim, a iluminação do vídeo, a gente já não pode pedir nada dela, tá? Nesse horário acabou o setor de iluminação, já cansou, foi embora. Uau! Vocês conseguem... Não sei se dá pra ver direito. Vocês vão ter que confiar. E ainda falta, né, o elemento central. Ok. Eu amei. Ficou bem fininho. Talvez eu devesse ter feito com peças maiores, mas... eu sempre que prefiro, né, ir mais pro lado da sutileza. Pra ficar uma coisa usável mesmo, bem dia a dia, assim. Então por hoje é isso. Deu, entendeu, gente? Vou descansar. Amanhã vamos para a revelação final, que no caso pra você é alguns segundos. Então em alguns segundos volto com o elemento secreto, que é o que vai fechar o conceito todo. Aqui daqui eu não consigo mais nem falar. Até daqui a alguns segundos. O que vocês acharam? Ficou assim. Então nada mais é o elemento secreto, que agora não é mais secreto, um cristal removível, porque eu botei um compartimento, que é então um colar tipo do filme. Tudo começou porque eu tava conversando com a minha amiga Cami, que vocês já conhecem aqui de alguns vídeos, e ela falou pra mim que tinha um colar super parecido com o do filme, que o cristal é um dos elementos mais icônicos desse filme, porque ele é super espiritual e mágico, e também liga a tecnologia deles. Então por isso que ele sai da coroa. Acho que tanto porque faz parte é um elemento importante desse universo, e eu acho que com certeza é algo que uma princesa e depois rainha ia querer colocar na coroa, quanto é o que você usa para a ignição da sua moto de Atlântida. Então, sabe, você precisa ter acessível, você tira da sua coroa, coloca no pescoço
e vrum vrum. Mas agora a melhor parte. Espero que todo mundo tenha ficado até aqui. Ele brilha no escuro. O filme é incrível porque brilha, as coisas brilham. Então, essa é a vibe. Eu tenho que deixar na luz e daí ele vai brilhar. O problema é como capturar isso na câmera. Vou tentar agora, mas é isso. Aqui! Eu não achei que ia dar certo. Agora eu tenho que dar um jeito de colocar na luz, correr e botar na coroa. Tá, vai dar certo. Ok. Meu Deus! Uau! A qualidade deste vídeo. Mas vocês pegaram a ideia, entendeu? Oh yes! Vocês acharam mesmo que não ia ter uma surpresa hoje? É bom que eu me divirto, né? Eu me divirto, isso que importa. E daí eu posso tirar daqui e ligar minha moto. Brum brum! Eu espero que vocês tenham visto esse filme, senão tudo isso vai estar tão estranho. E a direção de arte, ok. Minha mesmo, combina com o meu delineado, é claro. Aqui o degradê. Ok, isso significa que eu vou ter que fazer novas imagens com o baú. Eu esqueci totalmente de filmar com isso brilhando. Espero que esse tenha sido um momento mágico pra vocês também. Vocês viram como até isso desce, tipo assim... mecanismos, tecnologia Atlântida, entendeu? Então aqui é o compartimento que fica o cristal. Então é só eu colocar ele aqui. E o que eu gostei é que tá vendo como fica na diagonal? Então talvez de frente pareça que é só um cristal com um círculo na frente, mas na verdade eles estão se cruzando. Isso foi meio na tentativa e erro e eu acabei colocando assim e amei como ficou, porque antes o cristal ia ficar na frente, mas eu gostei muito mais do círculo cortando ele assim. Então esse é o produto final completo. Os detalhes de perto ficaram assim. Esse aqui, ó, é o líquidozinho que faz ele brilhar no escuro aqui dentro. Isso aqui, na verdade, de madeira. É super bonito. Foi feito por um conhecido lá da minha faculdade. Eu comprei, veio lá de São Paulo. Inclusive, eu dei um de aniversário pro meu irmão. Significa que eu tenho desde maio. Demorei pra fazer esse vídeo, mas sempre tive essa visão. Achei que ficou perfeito. Isso aqui é um trabalho manual super bonito. Já veio nesse cordãozinho, eu achei que super casou com tudo aqui. E é isso, né, gente? Coroas multifuncionais. Então é isso, Disney, se quiser fazer um live action de Atlantis, estou pronta, prop designer, me apresentando, esse é meu trabalho. E eu realmente acho que a minha releitura dessas coroas tá numa vibe muito live action, né, que não é literal. Estou feliz, estou contente com esse trabalho, realmente saiu melhor do que esperado, na verdade. O que é sempre uma boa surpresa, tipo, não foi isso que eu planejei? Muito melhor. Enfim, gente, vejo vocês nos próximos vídeos. Como sempre, se quiserem dar sugestões de princesas, pode ser que, sabe, eu sinta ali os nossos santos batam e eu escolha a sua princesa. E é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de avaliar essas coisas. Não preciso nem falar, né, gente? Vocês são de casa. Se inscrever, eu espero que você já seja inscrito. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Alguém aí por acaso reparou que eu estou inspirada? O macacão é uma referência a Ramírez do filme, a personagem engenheira e latina. Tá aí, ó, curiosidades do meu figurino de hoje.